Robôs Lendo Audiolivros apresenta Histórias da Meia-Noite, por Machado de Assis. História de hoje. Conto A Parasita Azul. Capítulo V. Paixão. A distância da igreja à casa era pequena, e a conversa entre Isabel e Camilo não foi longa nem seguida. E todavia, leitor, se alguma simpatia te merece a princesa moscovita, deves sinceramente lastimá-la. A aurora de um novo sentimento começava a dourar as cumeadas do coração de Camilo. Ao subir as escadas, confessava o filho do comendador de si para si, que a interessante Patrícia tinha qualidades superiores às da bela princesa russa. Hora e meia depois, isto é, quase no fim do jantar, o coração de Camilo confirmava plenamente esta descoberta do seu investigador espírito. A conversa, entretanto, não passou de coisas totalmente indiferentes, mas Isabel falava com tanta doçura e graça, posto não alterasse nunca a sua habitual reserva. Os olhos eram tão bonitos de ver ao perto, e os cabelos também, e a boca igualmente, e as mãos do mesmo modo, que o nosso ardente mancebo, só mudando de natureza, poderia resistir ao influxo de tantas graças juntas. O jantar correu sem novidade apreciável. Reunirão-se à mesa do tenente-coronel todas as notabilidades do lugar: o vigário, o juiz municipal, o negociante, o fazendeiro, reinando sempre de uma ponta à outra da mesa a maior cordialidade e harmonia. O imperador do divino, já então restituído ao seu vestuário comum, fazia as honras da mesa com verdadeiro entusiasmo. A festa era o objeto da geral conversa, entremeada, é verdade, de reflexões políticas, em que todos estavam de acordo, porque eram do mesmo partido, homens e senhoras. O Major Brás tinha por costume fazer um ou dois brindes longos e eloquentes em cada jantar de certa ordem a que assistisse. A facilidade com que ele se exprimia não tinha rival em toda a província. Além disso, como era dotado de descomunal estatura, dominava de tal modo o auditório, que o simples levantar-se era já meio triunfo. Não podia o Major Brás deixar passar incólume o jantar do tenente-coronel. Ia-se entrar na sobremesa quando o eloquente major pediu licença para dizer algumas palavras singelas e tascas. Um murmúrio, equivalente aos não apoiados das câmaras, acolheu esta declaração do orador, e o auditório preparou o ouvido para receber as pérolas que lhe iam cair da boca. O ilustre auditório que me escuta, disse ele, desculpará a minha ousadia, não vos fala o talento, senhores, fala-vos o coração. Meu brinde é curto, para celebrar as virtudes e a capacidade do ilustre tenente-coronel Veiga não é preciso fazer um longo discurso. Seu nome diz tudo, a minha voz nada adiantaria. O auditório revelou por sinais que aplaudia sem restrições o primeiro membro desta última frase, e com restrições o segundo, isto é, cumprimentou o tenente-coronel e o major, e o orador que, para ser coerente com o que acabava de dizer, devia limitar-se a esvaziar o copo, prosseguiu da seguinte maneira: o imenso acontecimento que acabamos de presenciar, senhores, creio que nunca se apagará da vossa memória. Muitas festas do Espírito Santo têm havido nesta cidade e em outras, mas nunca o povo teve o júbilo de contemplar um esplendor, uma animação, um triunfo igual ao que nos proporcionou o nosso ilustre correligionário e amigo, o tenente-coronel Veiga, honra da classe a que pertence, e glória do partido a que se filiou, e no qual pretendo morrer, completou o tenente-coronel. Nem outra coisa era de esperar de vez, disse o orador mudando de voz para dar a estas palavras um tom de parênteses. Apesar da declaração feita no princípio, de que era inútil acrescentar nada aos méritos do tenente-coronel, o intrépido orador falou cerca de 25 minutos com grande mágoa do padre Maciel,
que namorava de longe um fofo e trêmulo pudim de pão, e do juiz municipal que estava ansioso por ir fumar. A peroração desse memorável discurso foi pouco mais ou menos assim: eu faltaria, portanto, aos meus deveres de amigo, de correligionário, de subordinado e de admirador, se não levantasse a voz nesta ocasião, e não vos dissesse em linguagem tosca, sim, sinais de desaprovação, mas sincera, os sentimentos que me tumultuam dentro do peito, o entusiasmo de que me sinto possuído, quando contemplo o venerando e ilustre Tenente-Coronel Veiga, e se vos não convidasse a beber comigo a saúde de SS. O auditório acompanhou com entusiasmo o brinde do Major, ao qual respondeu o Tenente-Coronel com estas poucas, mas sentidas palavras: os elogios que me acaba de fazer o distinto Major Brás são verdadeiros favores de uma alma grande e generosa, não os mereço, senhores, devolvo-os intactos ao ilustre orador que me precedeu. No meio da festa e da alegria que reinava, ninguém reparou nas atenções que Camilo prestava à bela filha do Dr. Matos. Ninguém, digo mal, Leandro Soares, que fora convidado ao jantar, e assistira a ele, não tirava os olhos do elegante rival e da sua formosa e esquiva dama. Há de parecer milagre ao leitor a indiferença e até o ar alegre com que Soares assistia aos ataques do adversário. Não é milagre, Soares também interrogava o olhar de Isabel e lia nele a indiferença, talvez o desdém, com que tratava o filho do comendador. Nem eu, nem ele, dizia consigo o pretendente. Camilo estava apaixonado. No dia seguinte amanheceu pior, cada dia que passava aumentava a chama que o consumia. Paris e a princesa, tudo havia desaparecido do coração e da memória do rapaz. Um só ente, um lugar único mereciam agora as suas atenções: Isabel e Goiás. A esquivança e os desdéns da moça não contribuíram pouco para esta transformação. Fazendo de si próprio melhor ideia que do rival, Camilo dizia consigo: se ela não me dá atenção, muito menos deve importar-se com o filho de Soares. Mas por que razão se mostra comigo tão esquiva? Que motivo há para que eu seja derrotado como qualquer pretendente vulgar? Nessas ocasiões lembrava-se do desconhecido que lhe falara na igreja e das palavras que lhe dissera. Algum mistério haverá, dizia ele, mas como descobri-lo? Indagou das pessoas da cidade quem era o sujeito baixo, de olhos miúdos e vivos. Ninguém lhe soube dizer. Parecia incrível que não chegasse a descobrir naquelas paragens um homem que naturalmente alguém devia conhecer. Redobrou de esforços, ninguém sabia quem era o misterioso sujeito. Entretanto, Camilo frequentava a fazenda do Dr. Matos e ali ia jantar algumas vezes. Era difícil falar a Isabel com a liberdade que permitem mais adiantado costumes, fazia entretanto o que podia para comunicar à bela moça os seus sentimentos. Isabel parecia cada vez mais estranha às comunicações do rapaz. Suas maneiras não eram positivamente desdenhosas, mas frias. Dissera-se que ali dentro morava um coração de neve. Ao amor desprezado, veio juntar-se o orgulho ofendido, o despeito e a vergonha, e tudo isto, junto a uma epidemia que então reinava na comarca, deu com o nosso Camilo na cama, onde por agora o deixaremos, entregue aos médicos seus colegas.